Ok, a gente vai dar uma pausa agora do ZBrush e a gente vai falar um pouco sobre o que eu gosto de chamar de caixa de ferramentas do design, tá? Então, a pessoa que fez o desenho, fez o concept, né? Eles têm uma lógica de design, uma lógica de apelo, que eles aprendem, estudam e tudo mais. E é muito importante que a gente também entenda essa lógica para poder a gente conseguir traduzir com sucesso o que eles estão tentando falar no concept, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa curva bem limpa, meio curva, reta, tá? Tudo isso são coisas, essa limpeza, né? essa simplicidade do traço, toda essa fluidez é que faz com que o concept tenha um apelo, né? Então, todas o que tá escrito aqui do lado esquerdo, tudo isso a gente vai checar, a gente vai fazer como se fosse um checklist mesmo. Sempre que a gente estiver modelando, a gente vai usar isso como um checklist. E eu gosto muito de fazer isso. Quando eu comecei a estudar 3D, eu criei um post-it no meu monitor e comecei a colocar todas essas coisas que eu ia achando sobre design. E eu ia colocando, eu preciso fazer atenção disso, sabe? Então, curvas versus linhas, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos começar, tá? Primeiro de tudo, né, a gente sabe que a importância de se usar referências, né? A gente fez o nosso quadro de referências exatamente por causa disso, né? E eu não vou gastar muito tempo falando aqui mais dessa importância de referências, porque a gente já falou bastante, tá? Mas a gente já fez a nossa coleção de referências, isso tem que ser feito bem no início, né? Do personagem, então eu primeiro vou dar uma olhada geral no personagem e ver se eu preciso referência para luva, referência para bota, né? Referência de cabelo, como é que funciona, referência de roupa, como é que era a roupa de boxeador naquele tempo, sabe? Então, tudo isso a gente já sabe, a gente já coletou as referências. Colocar fotos e estilos, né? Estilos, lembrando que é aquela parte de 3D, assim, você vê 3D que você gosta, que você quer manter aquilo em mente, como interpretar, tá? A parte de forma, a gente já meio que já viu isso também, né? Então imaginar, quando a gente fez o blockout do nosso personagem, a gente imagina formas primitivas, né? Formas simples que a gente possa interpretar cada parte do personagem. Então a gente também já passou por isso, colocar a simplificação das formas para poder ajudar a gente a fazer a blocagem no ZBrush, né? O software 3D. Sempre imaginando a silhueta, né, do personagem. Então a gente já meio que já fez isso. Se eu apertar V aqui dentro do ZBrush, né, a gente vai ver que a gente já blocou todas aquelas formas. A gente ainda vai fazer alguns ajustes, lógico, mas a gente fez aquela ideia dentro do ZBrush já, utilizando formas, né? E principalmente qual é a linguagem da forma principal. Então a gente vai ajustar, por exemplo, o short aqui, né? Eu tenho uma linguagem simples, eu tenho que aplicar isso no meu 3D, tá? Então, sempre imaginando formas básicas, nunca se importando com o que tá dentro, todos os detalhes. A princípio, a gente sempre começa e termina também, né? Baseado nas formas. Então, a gente já passou por isso. Agora, a gente vai falar sobre curva versus linhas. E vocês vão ver que um bom concept, tá? Um concept bem feito profissionalmente, ele sempre vai ter um balanço legal entre um lado que vai ser um pouco mais curvo, né? Então, a gente tem essa curva aqui, tá? E um lado que seja um pouco mais simples, que a gente chama, ou que seja mais reto, mais de linha, tá? Então, olha essa curva aqui como é limpa. Agora, se eu fosse modelar e começasse a adicionar muitos valores, mudanças, eu acabo sujando aquela linha simples, né? Então, a gente quer evitar isso, tá? Aqui tem que sempre manter aquela ideia da curva limpa. Ok? Olha só,
Essa curva a gente tem o esternocleidomastoide, que é esse músculo do pescoço que entra. Mas aí o artista, ele fez o quê? Ele conectou aquela curva com a curva do braço e fica uma fluidez, né? Fica muito mais bonito, tá? Então vamos fazer atenção a essas coisas, olhar no concept essas coisas pra gente conseguir manter essa limpeza, simplicidade do concept. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma parte que é mais reta na perna, né? É uma área mais simples, que a gente chama. Então uma área de linha. E aqui a gente tem uma área de curva, que a gente também poderia considerar um pouco complexo. Então aqui a gente tem um lado complexo, aqui a gente tem um lado simples, mais de linha, tá? Aqui a gente tem a área de curva, simples, complexo. E se a gente voltar aqui pro personagem, a gente tem que prestar atenção o que tá acontecendo no nosso concept. A gente tem uma linha mais simples em cima e uma curva na parte de baixo, uma curva leve, mas tem. Então a gente tem que tentar aplicar isso no nosso concept também, tá? No nosso modelo, eu digo. Ok? Então a gente vai fazer uma revisão de limpeza, vamos dizer assim, né? Pra encaixar o nosso concept melhor com o desenho, tá? Então a gente já viu curvas e linhas. Simples e complexo é quase a mesma coisa que curva versus linhas, né? Então a gente pode imaginar aqui que a gente tem uma parte que sempre vai ser um pouco mais simples. Então imagina que eu tenho a cabeça, ela tem uma forma um pouco mais complexa, tem um bocado de coisas. E aqui a gente tem a área do torso, né? Que é um pouco mais simples, um pouco mais leve visualmente. O braço é uma área bem mais complexa. E aí a gente tem o short, que é uma área mais simples também. Então esse balanço entre simples e complexo faz com que o concept também tenha um apelo diferente, tá? E eu, por exemplo, quando eu fiz esse modelo em 3D, eu usei uma outra linguagem de simples e complexo. Fui além, né? No 3D. Então aqui nesse modelo vocês podem ver que eu tentei manter aquelas curvas, né? Que a gente viu. E uma coisa muito importante é que eu deixei a parte da pele, vamos dizer, bem simples, né? Eu não coloquei muito detalhe nem nada. E a parte de roupa eu deixei complexa. Quer dizer, eu coloquei ruído, né? Coloquei detalhamento na área da roupa. Coloquei mais rugas, né? Quer dizer, as dobras da roupa, detalhes. Mas a área da pele eu deixei simples, tá? Então, não coloquei muito detalhe nem nada, deixei simples. Na área do sapato e da meia eu deixei mais complexo. Então, tudo que não era pele, eu deixei relativamente mais complexo. E o cabelo eu deixei mais complexo também. Então, eu tenho uma leveza na pele, no corpo dele. E os itens, acessórios ficaram complexos. Então, foi uma forma minha de ir além no concept, sabe? Então, se a gente voltar aqui, vamos voltar para o que a gente estava falando. A gente tem a área de espaços negativos, né? Então, espaços negativos, vocês sabem bem, né? A gente mais ou menos checar os espaços negativos se estão batendo, se a forma, né? O shape principal tá casando com o que a gente está fazendo. Isso é uma coisa importante. Principalmente quando a gente tá botando o personagem numa pose, é sempre bom checar o espaço negativo, tá? Porque ele ajuda a gente a ver se a gente colocou as pernas muito espaçadas ou estão muito juntas, sabe? Então é sempre bom simplificar esse espaço negativo e usar o ângulo, por exemplo, esse ângulo, como uma forma de você checar se as suas poses do personagem está batendo bem, tá? A parte de silhueta basicamente quando a gente aperta V, né? A gente consegue ver a silhueta do personagem. E é bem legal a gente fazer isso para checar se tá batendo aquela simplicidade da silhueta. Tem que ter uma simplicidade, né? Então aqui, por exemplo, eu fiz um contorno para ter a silhueta do meu personagem. E como vocês podem ver, eu consigo visualizar muito melhor quais são as mudanças de ângulos, né? Que o personagem faz. Então aqui eu tenho um ângulo, uma linha, depois eu tenho uma quebra dessa linha. E esse ponto a gente chama de apex, onde existe uma quebra, uma mudança do plano. É importante notar isso no seu concept, tá? Peso e balanço a gente não vai falar muito ainda, porque é mais relacionado à pose do personagem.
tá? Mas, basicamente a gente vai conversar mais sobre isso quando a gente for colocar o nosso personagem em pose, ok? Assimetria. Assimetria também é algo que a gente vai usar mais quando a gente for colocar o personagem em pose, mas é muito importante. Tem muito artista que modela e posta o trabalho completamente simétrico. E você perde uma chance de colocar um lado orgânico, um lado mais fluido do seu personagem através da quebra da simetria, tá? Então vamos lembrar disso. Proporção. Proporção a gente já fez também, né? Que é sempre estar checando se o seu personagem está em proporção com o concept. Então a gente faz isso o tempo todo dentro do ZBrush, né? Que é colocar o personagem atrás, ver se tá batendo, ver se tá legal, ver se tá encaixando, tá? E isso a gente vai continuar fazendo o tempo todo. Tudo que a gente adiciona ou altera no personagem, a gente vai checar a proporção, vai checar a silhueta e tudo mais. Então essas técnicas que eu tô falando são itens que a gente tem que estar sempre em mente quando a gente tá modelando. Ok, suave versus afiado, tá? Anda em conjunto com contraste também. Então a gente vai falar sobre isso e eu vou mostrar aqui, por exemplo, a gente nesse modelo, né? A gente ainda não fez muito detalhe a nível de suave versus contraste, mas a gente pode checar aqui, tem alguns exemplos. Esse exemplo aqui, por exemplo, esse personagem que eu modelei, ele tem um exemplo bom entre suave e afiado, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho uma área suave, né? E eu tenho uma área aqui, por exemplo, do nariz, que é mais afiado. Eu usei aquela ferramenta, né, Demi Standard, que aperta 3. Tá? Então, aqui, ó, afiado, detalhe afiado. Aí, cria essa mudança da luz, que você tem suave nessa área, tá? Então, é suave versus afiado. Vocês podem ver, tem um aqui, ó, afiado na ponta no nariz, tá? E ele faz essa quebra da luz. Você vê aqui tem uma área mais escura, uma área mais clara, porque eu afiei a transição entre cada área. Se eu suavizasse, eu não veria essa transição tão claramente. Mesma coisa aqui, tá suave essa área. Aí eu tenho aqui afiado, essa curva. E aqui eu tenho suave de novo. E aí você vê que ele muda a iluminação, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso. Se você não entendeu o que eu falei muito bem, eu vou mostrar na prática o que é esse conceito. Aqui, por exemplo, eu coloquei um afiado, um detalhezinho afiado, tá vendo? Pra quê? Porque eu tenho essa área daqui, que é como se fosse mais escura, essa área mais clara. Quando eu afiei, eu fiz com que essa transição entre as duas partes fosse mais brusca, né? A mudança é mais brusca, tá? E o conceito de contraste, ele anda junto com isso, né? Porque quando você adiciona modificações, se eu tivesse mantendo tudo suave, eu ia ter não ia ter contraste no modelo, deu pra entender? Então, contraste, curvas versus linhas, simples versus complexo, suave versus afiado e contraste são as coisas que eu mais presto atenção o tempo todo quando eu tô modelando. Se eu tô sendo fiel às curvas, se eu tô sendo fiel às linhas, ao simples, ao complexo, ao contraste do personagem, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso, mas a princípio é só para vocês terem uma ideia geral de como funciona.